Fala, meus amigos. Eu sei que os últimos vídeos eu fiz ao vivo, né? Mas hoje eu vi que o meu sinal da internet está muito fraco, não tá bom, então eu decidi voltar ao estilo antigo e ver se dá certo dessa vez, tá? Se eu consigo postar com mais rapidez. Vamos ver se dá certo, tá? Porque teve um vídeo que eu fiz anteriormente, ao vivo, que ficou travando, ficou horrível, né? Bom, então vamos nós. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje a respeito do nome da igreja. Não do nome da igreja, não, necessariamente, mas do que ela te ensina, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu já comentei com você anteriormente que o único motivo pelo qual você tem aquela história de pioneiros atravessando as planícies geladas para chegarem aqui a Salt Lake, ela só aconteceu. Aquela história só aconteceu porque sempre foi ensinado desde a fundação da igreja que Jesus Cristo estava às portas, literalmente, estava chegando já. E que se eles não quisessem ser destruídos, eles teriam que vir para a Sião. Eles teriam que vir se unir aos santos, aqui em Salt Lake. Enquanto Joseph estava mudando a igreja de um lugar para o outro por conta da perseguição que acontecia porque os mórmons estavam sempre infringindo leis, isso tudo está na história, tá? Onde? Eu já citei para você os autores, já citei para você as literaturas, tá tudo lá. Volta em outros vídeos, dá uma olhada na descrição se você quiser saber de onde vêm essas informações. Eles quebravam as leis locais e eram perseguidos por conta disso. Poligamia era uma das principais razões dessa perseguição. Porém, Joseph mantinha os seguidores dele, né? Junto dele, porque ele estava ensinando que Jesus Cristo já estava chegando e que eles teriam que ficar com ele para não serem destruídos na segunda vinda, tá? Quando Brigham Young veio para cá, então para as planícies, ele continuou pregando a mesma coisa, que Jesus Cristo estava chegando e que as pessoas precisavam se unir aos santos da única igreja verdadeira sobre a terra, e que daí agora Joseph ia ressuscitar, ia governar a terra ao lado de Jesus Cristo, tá? Então, os pioneiros, né, vinham de vários lugares dos Estados Unidos e também da Europa com promessa de melhor situação financeira e de proteção na segunda vinda. Acontece que Jesus Cristo não voltou nos dias de Joseph. Jesus Cristo não voltou nos dias de Brigham Young. O que você acha que a igreja vai te falar sobre isso? Eles têm que arranjar uma desculpa e transformar a coisa do dias em anos. Ah, irmã, mas você precisa entender que um dia para Deus é 1000 anos para nós. Claro que eles tinham que encontrar na Bíblia embasamento para esse absurdo que eles inventaram, né, nos dias de Joseph, porque toda seita, ela é assim, ela é extremista, né? Ela te assusta, ela provoca um medo em você e você sente como se você não se apegar àquilo, a tua vida vai virar um caos, ou você pode até ser destruído, né? Então tá. Então a igreja manteve isso e continua ainda lá o mesmo nome, né? Ainda estão esperando por Jesus Cristo chegar. Tudo bem. Eu queria falar algumas coisas sobre esse assunto que vai te ajudar a clarear um pouco as tuas ideias, tá? Eu tô muito cansada de escutar de alguns membros da igreja o seguinte: quando você escuta uma notícia horrível, né, no noticiário, no jornal, né, um ataque terrorista ou uma nova doença que surgiu, né, ou então sei lá, crimes horrorosos, né, que você escuta, né, os homossexuais vindo a público e assumindo a homossexualidade deles, né? E tudo isso. Mormons bem fiéis que estão sob essa ideia falsa de que estamos vivendo os últimos dias. A propósito, eu já falei para você que eu tenho 47 anos de vida com muito orgulho. Eu honro cada ruga e cada cabelo branco que eu tenho, porque cada um deles conta um pedaço da minha história, tá? Então eu não tenho vergonha da minha idade. Eu só falo isso porque tem gente que acha que me ofende quando me chama de velho, ou disso ou daquilo, ou que eu tô acabada pra minha idade. Ai, meu pai, tá tudo bem. Então, desde que eu tinha 9 anos de idade, eu escuto que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Já se passaram 30 e quanto? 28 anos, né?
Não, 28 não. 38 anos, né? Ah, sei lá, 30 e poucos anos, eu não sei. Eu não tô conseguindo raciocinar agora. Mas eu sempre escutei isso. E agora eu escuto os mormons, né? Quando escutam essas notícias na televisão, que chocam, né? Qualquer ser humano fala, ai, meu pai, é o final dos tempos mesmo, né? Estamos vivendo os últimos tempos, olha que absurdo, né? Nossa, antigamente não tinha tanto gay, agora olha só que pouca vergonha, tudo gay, né, meu pai? Acontece que eu tenho uma notícia para te dar. Por mais que eles estejam dizendo para você que nós estamos vivendo os últimos dias e que o caos que nós estamos vendo acontecer no mundo é um sinal dos últimos tempos, porque eles adoram falar isso. Eu queria falar para você de um estudo que o economista da Universidade de Oxford fez. O nome dele é Max Roser. Ele fez um estudo sobre a nossa vida neste planeta, tá? Eu vou deixar para você o link do estudo dele, infelizmente está em inglês, mas se você copiar e colar e usar o Google Tradutor, bam, você vai entender pelo menos o contexto, tá? Para começar, bom, no estudo dele, ele aborda a pobreza. Isso são estatísticas, são estudos científicos. A Vânia não tá chegando aqui para falar para você coisas da cabeça dela, só para derrubar isso, derrubar aquilo. Eu não quero derrubar nada, só quero cutucar teu intelecto e falar, olha só o que tu tá fazendo com a tua vida, presta atenção. Se é isso que você quer mesmo, se é isso, fica lá, né? Mas se não é, vamos conversar, que eu acho que eu tenho boas notícias para você. Então eu quero te apresentar o estudo dele, tá? Dá uma olhada lá. Ele aborda a coisa da pobreza, tá? Que hoje em dia a população que vive em extremo estado de pobreza diminuiu. Eu não decorei, tá? E não anotei também os percentuais e nem nada, mas se você der uma olhada no estudo, ele mostra tudo para você, inclusive com gráficos, tá? É um estudo científico extremamente interessante. Então, hoje em dia, as pessoas não vivem numa situação de miséria tão grave quanto antigamente, tá? Eu não tenho os dados aqui na minha cabeça não, mas dá uma olhada lá. Ele fala sobre a alfabetização. Hoje em dia o percentual de pessoas alfabetizadas no mundo inteiro é muito maior do que no século XX, por exemplo, tá? Século XIX nem se fala, né? As pessoas têm mais acesso à educação. Existem programas que incentivam o estudo e te ajudam e você consegue fazer um supletivo. Eu que estou falando agora nas minhas palavras, né? Mas ele fala sobre essas facilidades que nós temos hoje em dia para estudar, que muitos dos nossos pais não tiveram, dependendo da nossa idade, né? Era muito comum, né? Inclusive durante a minha infância, eu diria na década de 60 não, ai, peraí, né? Não era nem nascida ainda na década de 60. Na década de 70, né? Era muito comum eu escutar meus coleguinhas de classe, mesmo na minha família, né? Meus pais não terminaram o ensino médio, né? Acho que nem fizeram ensino médio, eu não sei muito bem, não lembro. Mas era muito comum meus colegas comentarem, né? Que a mãe deles, algumas não sabiam ler, algumas eram semi-analfabetas, outras não terminaram nem o ensino fundamental, né? Então era muito comum isso tão recentemente, né? Na década de 70, 80, você ainda escutava isso. Hoje em dia a realidade é outra. É claro que você precisa levar em consideração a parte do mundo em que você mora, tá? Talvez no lugar em que você vive, essa realidade não seja tão visível ou esteja andando, progredindo mais lentamente. É claro que isso vai acontecer, mas esse estudo que não fui eu que fiz e não sou eu que estou chutando, o estudo desse economista fala do mundo inteiro de um modo geral, tá bom? Ele também fala sobre a alimentação. Nós temos condições melhores de alimentação, a produção de alimentos aumentou, a tecnologia acelerou os processos e a gente tem mais opções de alimentação, tá? Saúde, as pessoas têm maior acesso à saúde, você tem vacinas, né? Uma coisa que eu me lembrei enquanto eu li o estudo dele, eu lembrei da AIDS, por exemplo, que foi algo que eu testemunhei pessoalmente durante a minha adolescência, né? Na década de 80, eu lembro quando a AIDS surgiu, assim, pelo menos na mídia, que eu escutei falar, né? Muita gente morreu por conta daquilo e tudo mais, né? Por alguns anos.
inclusive pessoas assim famosas, né? A gente escutou falar de Cazuza, eu lembro na época, lembro também do vocalista do Queen, né? O Fred Mercury. Há quanto tempo a gente não escuta falar, quer dizer, há quanto tempo deixou de ser quase que uma epidemia a coisa da morte por AIDS? A ciência rapidamente, pum, chegou e conseguiu né, e tem tratamento e as pessoas já não morrem, né, com tanta, de uma forma assim tão rápida como aconteceu quando essa doença surgiu. E outras, né? Paralisia infantil, quando foi a última vez que você escutou falar que alguém teve paralisia infantil? Porque tem vacina. E por aí vai. Então não é difícil de você olhar fora da caixa e falar, puxa, mas é verdade, né? O mundo tá melhorando mesmo, e eles dizem que tá piorando. Então tá. Ele fala uma coisa também muito interessante, que é a liberdade, né? Ele fala sobre a liberdade. Nós não tínhamos liberdade. As mulheres não podiam trabalhar fora, a mulher não podia votar. Presta atenção, que isso aqui vai chegar no outro assunto que eu quero muito conversar contigo a respeito hoje. Liberdade. Então, quando você vê aquelas pessoas olhando e falando, ai, meu pai, né, quanto gay, nunca vi tanto gay, né? Antigamente a gente nem escutava falar. Pois é, tudo bem, mas sabe o que acontece, amigo? Não é que surgiram gays. Não é que pessoas decidiram que agora elas vão ser gays. Primeiro, homossexualidade, vamos passar régua nisso? Homossexualidade é uma condição natural que teu cérebro nasce. Que nasce com você dentro do teu cérebro, tá bom? Tudo bem. O gênero, ele é definido... O gênero ele é definido pelas tuas genitais, mas a tua orientação sexual é definida sim pelo teu cérebro, aceite você ou não, acredite você ou não. Minha ideia para você, pesquisa, não acredita em mim não. Mas também não fala coisa que você não sabe, tá? Acontece que agora nós temos mais liberdade de nos expressar, nós temos mais... os preconceitos estão sendo quebrados, as mulheres têm o direito de votar. As mulheres podem trabalhar fora, as mulheres podem ter nível superior. É ou não é? Essa coisa de esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque, acabou faz tempo. É ou não é? Divórcio, não existe aquele preconceito da sociedade. Ai, aquela é divorciada, ai, meu pai, né, coisa horrível. Não existe, a mulherada se divorcia e trabalha fora e cria filho sozinha e se vira. Liberdade, né? Os negros, acabou, graças a Deus, acabou a segregação racial, pelo menos nas camadas mais óbvias da sociedade. Preconceito, infelizmente, sempre vai existir, né? Porque ser humano é uma coisa complicada, né? Mas pelo menos de uma forma escancarada, você não pode negar emprego para uma pessoa por causa da cor da pele dela, porque você pode ser acusado de discriminação racial. Você não pode chegar na rua e chamar alguém disso ou daquilo, porque você também pode ter problemas com a lei, porque eles são protegidos por lei. Ou seja, você não pode mais deixar o teu preconceito ditar as tuas atitudes publicamente de uma forma tão escancarada quanto antigamente. Então, olha só, o mundo está melhorando. Isso é um estudo científico que mostra isso. Acontece que, primeiro, a mídia não foca nisso, porque o que a gente gosta mesmo de ver é desgraça, é ou não é? Pois é. Quanto pior for a notícia, né, melhor, porque a nossa evolução, ela explica isso, né? O nosso cérebro é igual criança pequenininha, ela tem medo do bicho papão, sei lá. Ela gosta de historinhas que deem medo, né? Porque ajuda ela a lidar com aqueles medos que ela tem. Nós adultos temos medos, né? De nos envolvermos em tragédias ou acidentes ou doenças, né? Recebemos diagnósticos indesejáveis. Então, quando a gente vê essas notícias na televisão, a gente quer ver, a gente quer ouvir, né? Porque a gente quer pensar, puxa vida, ainda bem que não fui eu que sofri aquele acidente, né? E por aí vai, tá? Então a mídia dá ênfase às coisas ruins que acontecem no mundo, e as religiões, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, precisam alimentar o teu medo. Então ela fala para você que o mundo está ficando pior. Fica aqui com a gente que aqui é seguro. Volto já na sequência.